Meus amigos, meus camaradas, sou o Vina Guerreiro, esse não é o Nada Mais que o Cigarro. Estou recebendo muitas informações falando, olha, não fume mais cigarro no vídeo, isso afasta, isso não dialoga com o popular, isso tal, tudo bem, eu vou aceitar, talvez, hoje eu vou aceitar, amanhã a gente já não sabe, enfim, agora não dá para agradar todo mundo. Eu quero pedir para você, se você for inscrito novo no canal, que você se inscreva, ativa o sininho aí, compartilha aí nas redes sociais, dá uma força para esse canal, porque o algoritmo do YouTube me marginalizou naturalmente, estou à margem também agora do YouTube, na verdade. Olha, a comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, ex-presidente por 2 gestões no Chile, né, num Chile já democrático, pós-Pinochet, a Michelle, ela é hoje comissária dos direitos humanos da ONU. Então ela é uma pessoa, né, que ela tem na incumbência dela fazer assim assertivas, né, uma certa quantidade de denúncias nesse órgão internacional, a ONU, Organização das Nações Unidas, para falar sobre países que ferem os direitos humanos, né? Ela elencou uma lista na qual ela situou o Brasil ao lado de outros países da América Latina, inclusive o dela, Chile, Bolívia, e vai aí pô, tu pega aí vários países da África, pega países da Ásia também, né, Oriente Médio, e aí faz uma lista, se não me engano foram 30 países, os piores na questão dos direitos humanos e tal, né. Olha, eu acho muito legal, tá? Porque assim, os direitos humanos a gente sabe, aqui no Brasil são bem desrespeitados, né? Aqui há muita morte de militância comunitária, né? O militante que mais se expõe no trabalho de verdade é o que faz o trabalho de base, né? Não é o perfumadinho de partido que sofre tanto, né? Não é o militante desse ou daquele movimento, é mais realmente o cara do trabalho de base, porque ele é o cara que faz a interação junto a todas as identidades e que tem que praticar a realidade num local que normalmente tem muita coisa complicada. Então ele se arrisca ao enfrentar as culturas colocadas do poder, né, localmente dizendo, então a polícia, o crime, as igrejas, né, algumas religiões, quando elas não são tolerantes com esse tipo de prática de trabalho de base, com o dono, né, do comércio, o dono da terra, o dono do patrimônio tal, o próprio poder público às vezes o marginaliza de maneira judiciária, tá? E um monte de pessoas do movimento sem teto que são presas, né, são tratadas como bandidas, né? Enfim, é a marginalização total, inclusive nos próprios movimentos das quais elas fazem parte, tá? A esquerda não é tolerante com quem faz trabalho de base, aliás, a esquerda atrapalha muita gente que faz trabalho de base, tá? Isso em qualquer partido, sempre tem um cara lá que fala, olha que ruim a projeção que esse cara vai ter, vai me ofuscar, aí começa a detratar, tem tudo, uma série de coisas, e quando inclusive não há disputas que terminam até em questões de vamos por finalmente, e a pessoa normalmente, o mais pobre, normalmente o trabalhador de base, ele morre. Mas também esse país aqui é um dos países que mais mata os criminosos, né? Então aqui há uma lei capital, mas também aqui é um dos países em que mais se mata policiais, né, em exercício do seu trabalho, do exercício do poder mesmo, que é o seu trabalho, a sua atribuição. Esse país, então, ele fere os direitos humanos, ele fere a dignidade, ele fere noções de cidadania, ele fere a democracia, né? A gente está vendo tudo isso acontecer, mas isso não é agora. Por que denunciar o Brasil agora? Veja, o Bolsonaro, eu não gosto do governo Bolsonaro. Só que isso é uma cultura que o Brasil tem há muito tempo, é secular. Talvez até mais do que secular. É uma cultura que está dentro do país por conta de um desenvolvimento civilizatório que a gente não tem e que a gente não está propiciando de maneira, né, a implementar o orçamento que a gente tem nesse tipo de expediente. Melhorar a civilização brasileira, para que esse tipo de contexto não ocorra mais, ou diminua cada vez mais. O Bolsonaro não tem sensibilidade nenhuma com isso, ele acha que isso aí é papo furado, ele acha que direitos humanos é direitos dos manos, ele acha que direitos humanos para humanos direitos, que é um papo furado, porque todo mundo é ser humano,
E não adianta você tratar mal um cara porque ele vai retornar. Você pode eliminar, mas se a sociedade continua criando esse tipo de elemento, eles vão voltar geracionalmente, geração por geração. Vocês não concordam comigo? Diz aí se você concorda. Agora, eu diria uma coisa para Michelle Bachelet, né? Além de falar que no Brasil essa questão não é só do Bolsonaro, vai ser do Bolsonaro, vai ser do próximo governo, vai ser do outro, porque é uma coisa que não diminui com 1, 2, 3 governos. Você pode ser sensível a isso e dirimir certas questões. Mas nos governos petistas havia muito problema com direitos humanos, como tem no governo Bolsonaro. No governo FHC também. Nos governos militares nem se fala. Em um monte de governos que houve no Brasil, sempre houve esse tipo de questão, sempre houve esse tipo de problema. Mas no Chile, mas no Chile também. No Chile também. No governo de Michelle Bachelet, o quanto que o país caminhou em relação aos direitos humanos no governo dela? O quanto? Sinceramente, eu acho que não caminhou muito. Porque países que provam de um período de ditadura militar, ou uma ditadura dessa ou daquele grupo, contexto, depois que, vamos supor, né, bem entre aspas, depois que eles se democratizam, eles trazem um certo ranço cultural do que eles passaram antes, ditadura, onde o cerceamento da palavra, do ir e vir, as liberdades de expressão, todas as liberdades de imprensa, todas foram tolhidas, foram cerceadas, foram coagidas a não serem o que eram, o que deveriam fazer, o que nasceram para ser, né? Então, é muito legal, né? Olha que lindo, a Michelle Bachelet vai lá e acusa o governo Bolsonaro e acusa o país, né? Então ela acusa o Brasil, né? Então ela não precisa nem enumerar que é o Bolsonaro que está ali, mas ela vai acusar o Brasil. E por que agora? Porque é o Bolsonaro. E eu não estou aqui fazendo a defesa do Bolsonaro, o que eu quero só dizer é o seguinte: Michelle Bachelet foi uma boa pessoa que, quando presidenta da República, presidente, enfim, quando ela foi presidente, ela conseguiu melhorar muito os índices de direitos humanos. Eu não li números de direitos humanos no Chile, mas eu arrisco dizer aqui, normalmente eu acerto quando é coisas assim, que ela não fez um exímio trabalho de direitos humanos, né? E eu vou dizer uma coisa, é muito fácil ela olhar para a grama do vizinho, né, que é mais verde no caso dos direitos humanos, e falar, olha, o Brasil aí é perverso, né? É muito perverso. Só que lá no Chile, nesse exato momento, a polícia de lá está maltratando os militantes chilenos, isso desde o ano passado até agora, com balas de borracha, em que não tem só borracha na composição, tem chumbo no meio. É um projétil de chumbo com revestimento de borracha. E tem muita gente que está ficando cega, porque o policial ainda é tão maldoso lá, o policial anti-manifestação, tá? Não vou falar do carabineiro comum, porque deve ter suas descomposturas, mas você não pode pegar uma classe. Estou falando dessa que é o batalhão que é o batalhão de choque, que age anti-manifestação. Esses caras estão atacando diretamente os estudantes e as pessoas que estão se manifestando lá com um tiro no rosto. Eles estão mirando na cara, para estragar mesmo, sabe? Não atira na cara para não estragar velório? Então não, lá é na cara. E como é bala de borracha, claro, com revestimento interno como um chumbo revestido de borracha, é uma força muito maior ao tomar impacto com o rosto, então deforma. Tem gente que tomou o tiro aqui, o tiro abre, um tiro de 12 abre, né? Ele não vai reto, ele estoura, né? Ele espalha, né? Ele é um projétil dispersivo, né? É uma arma de dispersão. Aquilo está cegando, tem muito jovem cego lá agora no Chile por conta desses. Vai falar, pô, Guerreiro, mas isso aí é o governo do Sebastião Pinheira, não tem nada a ver com ela. Ué, não tem? Por que ela não denuncia em primeiro lugar? Sabe, eu acho que ela tem que cuidar primeiro da casa dela, né? Ah, não, mas ela é comissária da ONU, é pro planeta todo. Tá, muito bem, mas ela tem que ter um olhar especial pro lugar de onde ela veio. Para um Estado que numa ditadura massacrou o próprio pai dela, o senhor Bachelet. O Bolsonaro é um imbecil, já foi lá, falou besteira, falou do pai dela, que venceu o pai dela, a ditadura do Pinochet venceu o pai dela. O que você vai esperar do Bolsonaro? Não muito, mas da Bachelet você espera um pouco mais. Eu, pelo menos, espero um pouco mais dela do que do Bolsonaro. Mas, no fundo, eu fico pensando que quem assenta certa instituição aponta o dedo para o outro e não para si próprio. Ao invés de falar, olha, nós erramos também. No meu governo eu fui limitada com direitos humanos. Agora eu aprendi. Ela poderia usar essa narrativa, não. Ela vai lá simplesmente para dar uma de, pô, tá vendo? Olha só como esses países são atrasados.
E sabe o que acontece com isso também? Demoniza o Estado, demoniza as forças policiais, as forças de segurança, demonização do Estado. Para quem interessa a demonização do Estado, cara pálida? Eu sei que interessa para os mesmos patrões do Bolsonaro. São os mesmos patrões da ONU, são os mesmos patrões da Michelle Bachelet. Demonizar o Estado é fazer com que o mercado atue. Não é muito mais legal? Agora você não precisa mais de polícia, você paga a tua segurança privada ou a tua milícia. Opa, não pode falar de milícia, né? Porque milícia já houve na Espanha fascista, na Alemanha fascista, na Itália fascista, na Venezuela bolivariana. Milícia é milícia, pô, não tem outro nome. Não é o mesmo tipo de milícia, são contextos históricos diferentes, mas se a própria milícia do Rio de Janeiro gosta de se chamar de milícia, foram eles que deram o nome para eles próprios, quem somos nós para dizer que não? Vamos chamá-los de, sei lá, de máfia. Não, máfia é máfia. A máfia nasce fora da Itália, fora do governo italiano, e depois agrupa, depois ela influencia os governos italianos. A milícia é diferente, ela nasce de dentro do Estado para fora. É um outro tipo de categoria de crime, né? Legal? Então tá. Então um abraço para vocês aí. Tchau. Legal.